Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que de verdade essa mensagem possa trazer muito nutriente para o seu entendimento e que essa mensagem possa ser uma chave para abrir muitos cadeados que estão escravizando a mente de muitas pessoas. Eu quero falar sobre o que está escrito em Lucas capítulo 3. Aqui nesse capítulo está uma das mensagens mais distorcida por muitos líderes religiosos. Eu falo com dor no coração que muitas pessoas estão sendo levadas para abismos profundos. Inclusive o próprio Messias ele deixou claro, que muitos seguiriam a cegos e cairiam em abismos profundos. Esses abismos não é um abismo lá na frente, é agora, é no dia a dia. As pessoas vivem como em um breu, não sabendo onde se está pisando, apenas estão sendo guiadas pelas palavras dos líderes e muitos líderes se beneficiando dessa falta de entendimento dessas pessoas. Eu espero que essa mensagem possa ser essa chave para abrir o cadeado, principalmente sobre esse assunto, porque são muitos cadeados, é difícil conseguir abrir todos, mas quem sabe através dessa mensagem esse cadeado possa se abrir e muitos já se sentirão mais leve. Nessa passagem de Lucas 3 é falado sobre o batismo com o Espírito Santo. Já frequentei igrejas e já ouvi muitas mensagens de líderes religiosos que dizem que o batismo com o Espírito Santo você só recebe dentro de um templo religioso, primeiramente. Você dificilmente vê alguém sendo batizado fora de um templo religioso, se você for pela lógica do que é ser batizado pelo Espírito Santo, como eles dizem. O meu pai, por exemplo, ele acredita que não é batizado pelo Espírito Santo até hoje, pelo fato de ele não falar em línguas estranhas. E muitos pensam assim, e muitos inclusive acham que são inferiores aos outros que falam em línguas, porque por que eu não falo e fulano de tal fala? Eu já cheguei a passar por situações em cultos de busca do Espírito Santo, por exemplo, aonde o meu amigo começava a falar uma língua lá que eu não entendia nada e eu do lado não conseguia falar nada. E assim também muitas pessoas já passaram e ainda passam por isso, por falta de conhecimento elas se sentem inferiorizadas. Só que o contexto aqui de Lucas 3 deixa claro que esse falar em línguas que acontece dentro dos templos religiosos não tem nada a ver com esse batismo que João comentou aqui. É claro que os líderes fazem uma junção do que aconteceu em Atos 2, quando fala lá da descida do Espírito Santo, com esse batismo que João está falando aqui. A impressão que dá aqui quando João fala do batismo do Messias, aqui que ele batizaria com o Espírito Santo, que isso aconteceria no futuro, mas não. O Messias já estava batizando o povo com o seu Espírito Santo desde o momento em que ele começou a abrir a boca para falar do reino do Pai, porque as suas palavras eram penetrantes e dividiam juntas e medulas e fazia as pessoas caírem em si e abandonarem a lavagem, como ele ilustra muito bem na parábola, por exemplo, lá do filho pródigo. As pessoas abandonavam as lavagens para voltar a comer pão na casa do Pai. Quando uma pessoa abandona a lavagem, significa que ela foi batizada pelo Espírito Santo, porque o batismo do Espírito Santo é algo que acontece no nosso racional, é onde o nosso racional começa a raciocinar e começamos então a ver, a enxergar, deixamos de ser cegos, é como se acendesse a luz nesse abismo que nós caímos por termos sido enganados. Aí começamos a ver onde está cada coisa e passamos a sair desse abismo. Por quê? Porque acordamos, porque saímos do coma que nos colocaram, do vinho da Babilônia que nos embriagou, vamos dizer assim, do Boa Noite Cinderela. Não sei se você já ouviu falar dessa química que existe, que muitas pessoas utilizam para dopar a outra, para poder fazer com ela o que você quer. Eu comparo as palavras fermentadas de muitos líderes religiosos a esse Boa Noite Cinderela. A pessoa dopada, ela não consegue raciocinar e com isso ela faz tudo o que lhe pedem, Ela acredita que está no controle da situação, mas não está. Isso é lamentável.
Mas aqui no contexto, vamos ler para podermos entender. João, ele está deixando claro que o batismo que o Messias trazia era diferente do dele, e era um batismo já real, naquele momento. Não era um batismo que aconteceria lá em Atos. Lá em Atos, as pessoas confundem a descida do Espírito Santo lá em Atos, pelo fato de ali o Pai ter dado a eles dons para falar outras línguas, que no caso lá eram idiomas, porque o Pai estava capacitando eles para poder ir e anunciar o Evangelho a toda criatura. Eles não conseguiriam ir se eles conseguissem falar apenas o idioma que eles sabiam falar. Então o Pai os deu esse dom, os capacitou para poder ir e anunciar as boas novas, que significa agora vocês estão livres, que isso é boa nova, isso é anunciar as boas novas, é trazer liberdade para as pessoas e dizer que se elas amarem ao próximo como a elas mesmas e ao Pai acima de tudo, que como eu já expliquei, é muito simples entender o que é amar ao Pai acima de tudo, é você buscar mais a vida espiritual do que a terrena. Quando você entende isso, você se livra de homens, você passa a buscar o Pai em espírito, e é esta liberdade que o Messias veio trazer, não é outra liberdade, é esta liberdade. Só que se confunde muito esse assunto, né, por causa dessa junção que fazem com Atos 2, e as pessoas não compreendem que o batismo do Espírito Santo eram as palavras do Messias que trazia consciência às pessoas, que despertava elas, como por exemplo no livro de Hebreus, Paulo fala que a palavra do Pai ela é como faca de dois gumes, né, que eu já comentei agora há pouco. Lá ele fala que penetra o nosso entendimento, separa juntas, medulas, né, faz a gente ter uma compreensão. É como se nós nascêssemos de novo de verdade quando a palavra do Pai penetra, né? E ela, por ser muito afiada, ela tem esse poder, né? Então as palavras do Messias, que era o próprio Pai usando a sua boca, eram palavras que penetravam o entendimento das pessoas e acordava e chacoalhava elas. Então esse é o batismo que o Messias trazia. Igual João, quando ele comenta aqui que ele batizava apenas com água, é porque ele estava falando, eu batizo o exterior, o Criador do universo, através do Filho, vai batizar o entendimento. Então ele começa aqui, ó, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos o governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e de Traconitis, e Lisanias e Tetrarca. Gente, essas datas aqui são bem confusas, né? Mas é bom que nos ajuda a ter uma noção de tempos, né? Mas o assunto mesmo que eu quero falar começa a partir do verso 3. Ó, a partir do verso 3. Verso 2, vamos ler. Ó. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Verso 3. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Quem que percorreu? João, filho de Zacarias. Verso 4. Como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Então ele estava pregando no deserto. A parte que eu quero que você se atente é quando ele comenta do Messias. É aqui, ó. Verso 15. Verso 15. Ora, estando o povo em expectativa e arrazoando todos em seus corações a respeito de João, corações não, né? Em seu entendimento, né? Eles trocam muito na Bíblia a palavra coração por entendimento. O coração não pensa, o entendimento é que raciocina. Então ele fala, todos eles estavam, né, pensando, será que João é o Cristo que nos foi prometido, né? Sabemos que havia uma promessa do noivo que viria, e eles, vendo João, ficaram admirados com a sua mente avançada, né, além daquele povo. E só que aí João vem já para mostrar que ele não era de fato Cristo, ele estava apenas preparando o caminho, em cumprimento da profecia, né? Vós que ficamos no deserto, como eu comecei a falar agora há pouco, lá no início do capítulo fala, né?
ele comenta aqui no verso 16 o seguinte, dando resposta ao povo: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desatar as correias das alparcas. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Muitas pessoas, elas fazem uma verdadeira salada nessa passagem, e aí as pessoas não conseguem separar que o batismo com o Espírito Santo é uma coisa e o batismo em fogo é outra. E o texto, no decorrer, se explica por si só, não precisava nem eu comentar nada. Ele fala assim no verso 17: o Messias, né, o Cristo, ele tem em sua mão uma pá para limpar bem a sua eira e recolher o trigo para o seu celeiro. Como que ele recolhe o trigo para o celeiro? Através do batismo do Espírito Santo. Através da sua palavra, penetrando a mente das pessoas, separando juntas as medulas e fazendo as pessoas compreenderem a verdade do Pai. Aqueles que aceitassem, que crescem nele, como está escrito no livro de João, né? João 3, quem crer e for batizado será salvo. Então esse ser batizado é isso, é a palavra do Pai lá dentro, no subconsciente da pessoa, e arrancar ela dos abismos que ela foi colocada, destravar todos os cadeados, e essa pessoa então ela se salva porque agora começará a agir da forma correta que é para se agir, né? Porque sabemos que o povo de Israel estava em uma dívida tremenda perante o Pai, como eu gravei até uma mensagem aqui para o canal já falando sobre a parábola do credor incompassível. Ali era o povo de Israel, o Messias estava deixando claro para eles que eles estavam com uma dívida impagável perante o Pai. E que dívida era essa? Eles não se consertavam mais uns com os outros, estavam apenas sacrificando, né? Abandonaram de fato a ordem do Criador, que não era para deitar sobre dívida alguma, era para as pessoas se respeitarem umas às outras. Isso fica claro naquela passagem de Mateus 5, se eu não me engano, quando o rapaz está indo levar a oferta e o Messias pergunta: mas você se consertou com o seu irmão primeiro? E o rapaz fala que não. Então ali fica claro, né, juntando com a passagem do templo, que o Messias lá destrói tudo porque virou um comércio. Israel virou um comércio. As pessoas pensam que ali o comércio é a casa de Deus, era o templo. Naquela época o povo até via assim, mas pensar assim na nova aliança é uma grande de uma blasfêmia. A casa de Deus somos nós, o Espírito Santo do Pai habita em nós, né? Mas o povo de Israel era feito de comércio de fato naquele tempo, mas o comércio estava sobre todo Israel. E ali o Messias vem para de fato trazer o batismo do Espírito Santo para aqueles que ainda tinham azeite na botija, para acordar aquele povo, né? Ressuscitar esse povo de fato, que estavam mortos na mão dos líderes religiosos, que estavam se beneficiando da vinha, como ele fala em Marcos 12, né? Ele vem e traz o seu batismo para acordar aquele povo. Só que aí fala que também ele traria o batismo de fogo, do Espírito Santo, que é o da consciência, e de fogo. O de fogo, eu não gostaria de receber esse batismo. Por quê? Porque aqui ele deixa muito claro, na parte B do capítulo 17, onde ele fala que com a páctia na mão ele iria limpar bem a eira, recolher o trigo, ou seja, ele iria pegar todas as pessoas que creram e que queriam se salvar e retirar de dentro de Israel. E ele fala que ele também queimaria a palha. O que é a palha? A palha é aquela pessoa que não se sustenta. A verdade não está nela, né? Ela, como ele usou até para os líderes religiosos, eram bonitos por fora, mas por dentro eram sepulcros caiados. Então eram pessoas que estavam apresentando uma coisa para o povo e por dentro eram outras. Então essas são chamadas de palha. Só que é interessante que o fogo que ele traz vem para queimar de fato toda a palha. E é um fogo inextinguível, ou seja, não apaga nunca. Aí o verso 18 ele fala: assim pois com muitas outras exortações ainda anunciava o evangelho ao povo. É interessante, né, que de acordo com muitos líderes religiosos, esse batismo que acontece nas igrejas, que as pessoas ficam pulando, rodopiando, esse é o batismo do Espírito Santo com fogo, eles dizem. E na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra, né?
O batismo do Pai, ele acontece o dia todo, a qualquer momento, àquele que crer. Quando uma pessoa está fazendo algo e o Pai alerta no seu entendimento, que o sistema chama de consciência, né? Consciência é o lugar onde o Pai está, né? Geralmente no entendimento. A tenda do Pai, você vê que a palavra entendimento tem a palavra tenda. A tenda do Pai, que antigamente era fora do ser humano, eram barracas, né? Onde as pessoas moravam. Hoje a tenda dele é o nosso entendimento. Sempre foi assim. Só não foi na Velha Aliança porque ali o Pai estava trazendo uma prefiguração de como nós funcionamos, né? Como é o agir do Pai. E a humanidade estava longe do Criador também, né? Quem nos reconciliou com ele foi o seu Filho, né? Então, através da vinda do Filho, ele veio trazendo, então, a verdade pura e cristalina para tirar de dentro de Israel, como ele fala em João 10, né? Que muitas ovelhas de dentro do aprisco ouviriam a sua voz, ou seja, seriam batizadas com o Espírito do Santo, que quando fala Espírito Santo está se referindo ao Espírito do Santo, do Criador, porque só existe um. O mesmo Espírito Santo que estava no Messias, o conduzindo para falar com o povo e trazendo para si o maior número de pessoas que aceitassem ser conduzidas pelo Santo e não mais por homens. E aí ele fala, mas aqueles que não crescem, como ele conclui, né? Em João 3 ele fala a mesma coisa, quem crer e foi batizado, quem não crê será o quê? Condenado, será queimado, né? Então é muito simples hoje de entender essa questão, mas para muitas pessoas vai ser difícil de compreender, porque na cabeça dela ela acredita que ela é batizada com o Espírito Santo, porque ela rodopiou na igreja, porque ela pulou. Isso pode ter sido qualquer coisa, menos o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é aquele que na hora de fazer um negócio, ele fala com você, faça de tal jeito, e você o obedece. Você não o descumpre para dar lugar à sua carne para ganhar um pouquinho a mais. Você, quando vai vender alguma coisa, você não quer enganar ninguém, porque o Espírito do Pai te convencendo do seu pecado, porque esse é o papel do Espírito Santo, convencer o homem do seu pecado. Quando ele te convence e você não aceita fazer o mal, nesse momento você está sendo batizado pelo Pai, no seu raciocínio. E ali, deixando de fazer o mal, você está se salvando. Em todas as vezes que nós ouvimos a voz do Espírito Santo na nossa consciência e fazemos o que é correto, nós somos livrados desse fogo inextinguível que queima toda a palha. Porque a palha é aquele que não está, é como na parábola da figueira, né? O ramo que não está ligado na videira, ele não tem energia, ele não tem vitamina para sustentar um fruto. Eu gravei uma mensagem esses dias falando sobre isso e é fantástica essa mensagem. Então, a palha é como se fosse esse ramo que não está conectado na videira. E o fruto é podre, o fruto já nasce podre, o fruto não tem consistência, as pessoas não têm prazer de comer. Então a palha são esses tipos de pessoas que carregam muitas das vezes o nome de evangélico, mas não conhecem o evangelho, então não é evangélico, só tem um nome. São crentes, mas não conhecem as palavras do Messias, então vão crer em quê? Carregam o nome. Eu acho um absurdo quando uma pessoa que eles chamam do mundo, no sistema religioso, ela vai para a igreja, no mesmo dia essa pessoa agora é crente. Mentira! Porque crente é aquele que crê nas palavras do Messias. Se a pessoa ainda não conhece as suas palavras para crer, ela crê no quê? Mesma coisa o evangélico. A pessoa fica no mundo, como eles dizem, né? Como se isso já prova que eles estão separando o joio do trigo. Mas eu não quero entrar nessa questão agora. Eu só estou tentando dizer que eu acho inadmissível uma pessoa ser chamada de evangélica sem conhecer o evangelho. Mas é assim que funciona. Aí a pessoa, porque ela passou a frequentar uma religião e ela ali sofreu um transe, alguma coisa que fez ela falar umas palavras que ela não conhece, ninguém conhece. Qualquer país que ela for, ela vai falar e ninguém vai conhecer essas palavras que ela falou. Por quê? Porque não vem do Pai. Porque o batismo lá do livro de Atos, as línguas estranhas que eles falavam tinham uma finalidade. Tanto é que se você ler o capítulo de Atos 2 inteiro, lá fala que as pessoas de outros países que estavam
lá em Israel, porque era uma época festiva, eles ouviam as pessoas que tinham recebido a presença do Pai falarem em seu próprio idioma. Então eles foram capacitados. O batismo com o Espírito Santo, os apóstolos já receberam desde quando começaram a andar com o Messias. As suas palavras os batizavam, né? O fato de eles pararem de ir para sacrifícios, o fato de eles pararem de ter os líderes religiosos guiando as vidas deles e já seguirem apenas o verbo da vida, já mostrava o quão eles tinham sido batizados no Espírito Santo. Mas o problema é que o sistema ataca, né, e joga que o batismo com o Espírito Santo veio só em Atos 2. Não. A palavra do Pai, que fala na nossa consciência, nos batiza a todo momento e quer nos salvar a todo momento. Que você possa receber essa mensagem de bom grado e entender essa grande verdade, e que você possa estar no meio daqueles que ouve a voz do santo no seu entendimento para ser santo como ele é santo, e não no meio daqueles que são palhas, que passam bem uma imagem de santidade, mas no dia a dia não são santos nas suas atitudes. Confundem santidade com tradições, liturgias. Ser santo é de fato agir como o Pai agiria em cada situação. E o nosso Pai não tem avareza, não tem ódio, não tem rancor, ele não tem ambição. Todos esses frutos que a maioria desse povo que se julga santo ou que se julga o trigo, a maioria dos frutos que essas pessoas têm nos seus dias a dias, basta você ver um cristão no comércio dele, que se diz cristão, ele tem os mesmos frutos que as outras pessoas têm, mas acredita que é um crente, que é um evangelho, porque frequenta uma igreja. Igreja não, porque igreja somos nós. Frequenta um templo, um local de pedra, né? Faz reuniões, aí tem um líder ali, fica ouvindo o líder falar e acredita que com isso então são diferentes dos outros. Não, a diferença que o Pai quer é aquele que é batizado pelo Espírito do Santo, que ouve a sua voz no seu dia a dia, nas suas atitudes, entre aquele que é a palha, que não engana o Criador do Universo. Basta riscar um foguinho perto dele, ela já queima inteirinha, não sobra nada, porque está apenas vivendo uma grande apostasia. Que o Eterno abençoe sua vida grandemente e até a próxima mensagem. Um forte abraço. Até mais. Amados, que Al seja louvado para todo sempre, assim seja. E Al os abençoe plenamente, assim seja.